Estamos de volta, hoje com Alberto Pfeiffer. Alberto, professor da Fundação Instituto de Administração, membro do GACENT, do nosso Grupo de Estudos de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, engenheiro agrônomo, diretor executivo da CEAL. Alberto, eis a nossa posição diante dos países da América Latina, da Europa. Nós estamos hoje com uma situação de endividamento bastante grande. Como é que você vê esta figura, este nosso mapa de dívidas dos países europeus? Veja, Celso, aqui para fazer fácil para a pessoa que está em casa nos assistindo, os países que têm esse tom mais avermelhado são aqueles que têm um endividamento do governo em relação a tudo que foi produzido no ano, quer dizer, o PIB, de 100% ou mais. Ora, se em casa nós devemos mais do que nós ganhamos durante todo o ano, nós vamos quebrar. Então a Europa construiu o caminho para a sua crise. O que eles vão ter que fazer agora? Reduzir esse endividamento, trabalhar duro, cortar gasto, né? Apertar os cintos, renegociar a dívida, até que a situação se normalize. Claro que sim. E que impactos traz isso para o Brasil? Discutíamos na América Latina no bloco anterior. Para o Brasil, especificamente, para aquelas empresas que você falava, brasileiras, que se internacionalizaram. Essas empresas têm uma grande oportunidade para explorarem novos mercados. A África, os países árabes, a Ásia como um todo, são grandes locais para o investimento, para o comércio, para as transações dessas empresas brasileiras. Ainda que tenham riscos países elevados, risco político grande. Sempre tem risco, mas a rentabilidade em muitos casos é muito alta. Também na Europa, nos Estados Unidos, muitas empresas estão com preço muito baixo, estão baratas. Então é uma chance de você comprar a empresa, expandir a tua capacidade instalada, né? E, num momento subsequente, aproveitar que você já está bem posicionado e aquele mercado volta a ser dinâmico novamente. Você vê isso para o setor financeiro também? Para os bancos brasileiros? Para os agentes financeiros de uma maneira geral? O setor bancário brasileiro, o setor financeiro brasileiro, tem atravessado essa crise de uma maneira muito saudável, sem grandes problemas, não quebrou nenhum banco, não houve nenhuma grande comoção. Então, nós passamos a ser vistos como, vamos dizer assim, pessoas que sabem fazer banco, pessoas que sabem fazer transação bancária de uma maneira correta. Isso é muito bom e é uma chance de nós sairmos do nosso país e explorarmos outros mercados. O Banco Itaú já está fazendo isso com sucesso na América Latina. Verdade. Deve começar a entrar nos Estados Unidos em algum momento. E outros também têm essa oportunidade. O Banco do Brasil já entrou nos Estados Unidos, na Argentina, o Bradesco já em consórcio com o Banco do Brasil foi para a África, para países africanos. Os tentáculos financeiros brasileiros começam a se estender por essas regiões que Até porque as multinacionais brasileiras precisam dos serviços bancários e querem o Banco Brasileiro, já confiam, trabalham com eles. Então, é um caminho natural. Extremamente importante para aumentar a projeção externa do Brasil. Claro, e como é que você vê o impacto dessa crise no Brasil especificamente? O impacto da crise é grande em alguns setores que exportavam para a Europa, né? E aí tem uma diminuição da sua demanda natural. Por outro lado, nós temos no Brasil um aumento da demanda agregada, é um fenômeno que vinha desde já vários anos, mas que agora ganha uma força adicional, porque o Brasil passa a ser visto como um local em que o crescimento se mantém e, portanto, os investimentos de outros países vêm para cá e deixam de ser feitos nos países de origem. Aliás, a Bolsa acusa uma entrada hoje, no dia de hoje, de 6,2 bilhões positivos de capital estrangeiro, em função, naturalmente, desta coisa da inflação agora convergindo para o centro da meta, de uma política que começa a isentar de IOF as operações financeiras que estavam sendo feitas, não é? E de uma demanda que parece ainda revitalizar-se com alguma força para este ano, não é verdade? E aí que é fundamental o papel do governo brasileiro, né? Saber verificar que nesse momento de crise, pequenas medidas, como a questão do IOF, têm um impacto muito grande, porque representam um diferencial de preços para atrair esse capital estrangeiro
e elas têm que ser tomadas. E a Bolsa vai se beneficiar com a redução dos juros, porque quando os juros estão muito altos, claro, é evidente que a opção natural é para a renda fixa e abandonar o capital de risco de Bolsa de Valores e mercado de capitais. Na medida em que esse mercado acaba cedendo, nós vamos ter possibilidade de financiar a nossa empresa a partir do mercado de capitais, porque o número de investidores vai aumentar também. Eu tenho uma grande esperança nessa formação do nosso mercado de capitais e nessa pujança, não é? Alberto, queria agradecer muitíssimo a você, ao tempo que você nos dedicou, trazer a sua contribuição, que foi tão clara, tão a forma do nosso programa, do nosso telespectador, e que acaba nos prestigiando muitíssimo, e vamos contar com a sua presença outras vezes aqui. Obrigado, Celso. Fico à disposição. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Eu queria, finalmente, fazer umas observações a respeito do que o país pode esperar para 2012. Uma inflação convergindo para o centro da meta, juros reais em queda, embora naturalmente o processo de concessão de crédito deva se tornar mais seletivo no primeiro trimestre, mas uma recuperação da renda do segundo semestre em diante, com as famílias podendo consumir mais, tendo fôlego para financiar o seu consumo e tudo isso ativando o nosso parque industrial, beneficiado naturalmente por uma política agrícola que contempla um conjunto grande de produtos agrícolas para fornecimento e industrialização no país. Eu espero que os investimentos externos diretos continuem vindo para o país, resolvendo problemas de infraestrutura, buscando formas mais criativas com as PPPs, com as privatizações, enfim, com um conjunto de medidas que o governo federal parece encaminhar nesse instante e trazendo para todos nós uma expectativa de que o Brasil passará ao largo desta crise. Claro, sofrendo as suas consequências, como observou o nosso convidado Alberto Pfeiffer, passando por essas restrições momentâneas, mas com uma recuperação bastante rápida e retomando um ciclo de otimismo e de crescimento econômico mais pujante. O Cifras e Safras fica por aqui. Agradecimento à sua audiência, a sua companhia conosco durante todos esses programas, já no ano passado e nessa nossa primeira edição de 2012, e lembrando a você que a participação a você está sempre facultada através do nosso site www.cifrasesafras.com.br. A gente faz questão de ler a sua participação aqui no próximo programa e desejamos que 2012, apesar deste contexto, deste cenário discutido no programa de hoje, seja um grande ano para todos nós, com muito sucesso para você, nosso telespectador. Até o próximo Cifras e Safras, com o nosso carinhoso abraço e a nossa grande expectativa de estarmos juntos na próxima semana. Obrigado.